a parte A do versículo 11 será o centro aí da nossa mensagem de hoje. Glória a Deus, aleluia. Jesus respondendo, falando com todos os apóstolos, mas respondendo ao pedido, atendendo ao pedido de Filipe, do apóstolo Filipe, que pediu: Senhor, mostra-nos o Pai. Dentro da sua resposta para Filipe, Jesus disse: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Repitam. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Só as mulheres. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Agora os homens aí. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. A última vez todos juntos. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Aleluia. A resposta de Jesus, então, a este pedido do apóstolo Filipe, mostra-nos o Pai, é uma resposta profundamente teológica. A área da teologia bíblica que Jesus se reporta para responder essa pergunta se chama divindade. A divindade é o estudo bíblico, a doutrina bíblica, teológica mais profunda de todas as doutrinas bíblicas. A doutrina da divindade é a doutrina que trata de quem é Deus. É uma doutrina que trata da essência de Deus, que nós podemos conhecer a partir daquilo que Ele já revelou para nós na Escritura Sagrada, mas que não é ainda tudo, porque tudo dessa verdade nossas mentes não podem agora, nesse estágio de vida terrena, compreender. A nossa mente é limitada para compreender quem é Deus ou compreender, receber a totalidade do conhecimento de Deus em toda a sua essência divina, em toda a sua divindade. Deus é muito grande. O conhecimento de Deus é eterno, ou melhor, Deus é conhecimento eterno. Por isso que Deus tem resguardado a maior revelação do seu conhecimento para a eternidade, quando todos os seus genuínos e verdadeiros filhos e filhas eleitos já estiverem na glória. Porque na glória os filhos e filhas de Deus já estarão no estado eterno de todas as coisas, no estado definitivo em que todas as coisas estarão e em que todas as pessoas estarão depois do final desse tempo, depois da consumação do século. E lá na glória, com um corpo glorificado, então teremos também uma mente muito mais aberta e ilimitada para receber eternamente o conhecimento de Deus. Por isso Jesus definiu a vida eterna como conhecimento de Deus quando ele orou em João 17:3, dizendo ao Pai: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem tu enviastes. Portanto, a teologia bíblica da divindade, o que nós temos na Bíblia sobre a divindade,
sobre a essência de Deus é apenas o começo desta revelação que vai continuar por toda a eternidade no céu. Os verdadeiros filhos de Deus, os eleitos de Deus, estarão lá conhecendo o Senhor. O que nós temos de revelação nas Escrituras, mesmo tendo essa revelação, são coisas ainda muito misteriosas. Mesmo que as saibamos como elas são, ainda assim não entendemos tudo acerca dessas coisas. Um dos principais fatores em Deus que nós já sabemos e assim cremos, porque está revelado na Escritura Sagrada, mas que mesmo sabendo e mesmo crendo não entendemos completamente, é o mistério da triunidade divina, mediante o qual Deus é o Deus triuno. Tri de trino, de três, três em personalidade, e uno de uno em essência. O Deus, portanto, uno e trino. Uno porque esse Deus é o único Deus. Jamais houve e jamais haverá outro Deus. As falsas divindades criadas pelas mentes decaídas de homens com a inspiração maligna de Satanás, né, não existem. Não existem deuses. Só existe Deus. O povo hebreu, depois que entrou na terra do Egito, ali depois do livro de Gênesis, foi gerado, se multiplicou dentro do Egito durante 430 anos, assistindo os egípcios adorarem a uma pluralidade de deuses, adorarem a muitos deuses. E geralmente os egípcios adoravam deuses em figuras de animais. O crocodilo, a águia, o sapo. Todos esses bichos eram deuses no Egito, eram adorados no Egito. Os deuses egípcios tinham essas figuras de animais, além do que os príncipes do Egito, os faraós egípcios, quando morriam, eles eram invocados pelos egípcios como se fossem deuses, e por isso a construção das pirâmides eram verdadeiros templos para os deuses egípcios. Durante 430 anos, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó se multiplicaram no Egito, vendo como eles praticavam esse politeísmo, adoração a muitos deuses, se chama politeísmo. Quando o Deus Todo-Poderoso tirou Moisés do Egito e revelou-se a Moisés lá no Monte Sinai, no capítulo 3 de Êxodo, dizendo para Moisés: eu sou, o meu nome é eu sou aquele que sou, eu sou aquele que era, eu sou o que é, eu sou o que há de vir. Volta lá para o Egito e diz que o teu Deus, o Deus dos hebreus, o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que não havia se revelado a Abraão, Isaque e Jacó pelo nome, agora vai se revelar a vocês pelo nome. Eu sou. Esse nome eu sou, que meio que aportuguesado ficou Jeová. Mas se você falar Jeová para qualquer israelense, eles não vão saber nem o que você está falando, porque não é assim que se pronuncia o nome de Deus. Mas o nome de Deus é eu sou. Eu sou, que literalmente em hebraico seria
Errié. Errié, eu sou. Esse é o nome de Deus. E Ele é o único Deus. Deus, então, com mão forte, braço estendido, tirou o povo de Israel, lá, o povo hebreu, do meio da terra do Egito, assolando o Egito com as 10 pragas. Cada uma dessas 10 pragas tinha uma conotação com um dos deuses egípcios. E nenhum desses deuses egípcios conseguiu livrar o Egito da mão poderosa de Deus, provando que não existem, provando que na realidade nunca foram deuses. O Egito foi derrotado pelo Deus Todo-Poderoso, e o povo de Deus, que ali foi gerado por mais de 400 anos, foi tirado do Egito pela mão poderosa de Deus, que ainda abriu o Mar Vermelho e os fez atravessar a pé enxuto, e fechou de novo o Mar Vermelho, matando o mais poderoso exército humano da terra naquela época, o exército de Faraó. Antes das 10 pragas e do Mar Vermelho, o Egito era a nação mais poderosa da terra. Comparando hoje, naquela época, o Egito era os Estados Unidos. O Cairo era Nova York. E o exército, o poder militar do Egito era o mais poderoso da terra. Por quê? Por causa dos seus deuses? Não. Por causa do Deus verdadeiro que havia 400 anos antes, mais de 400 anos antes, havia enviado para lá um dos filhos de Jacó, José. Vocês todos conhecem a história de José no Egito. E por causa de José, Deus prosperou o Egito, fez o Egito se tornar a nação mais poderosa, por causa daqueles 7 anos de fome. Antes teve 7 anos de abundância, 7 vacas gordas do sonho de Faraó, e depois as 7 vacas magras. E José, como o intérprete, aí pela inspiração de Deus desse sonho, disse que naqueles 14 anos, os 7 primeiros anos, o Egito deveria construir grandes armazéns e se preparar para a fome, para que quando viesse a fome, a terra toda que não foi avisada por Deus, se renderia ao Egito. Então as pessoas vieram para o Egito durante os 7 anos de fome, comprando mantimentos, e enriqueceu o Egito. Quando essas nações não tinham mais nada para comprar pão, elas se venderam e se submeteram ao Egito. O Egito passou a dominar todas as nações da terra, se tornou a nação mais poderosa, não por causa dos seus deuses, mas por aquilo que o Deus Todo-Poderoso tinha feito por causa de José, e para a preservação do seu povo hebreu que estava ali. E no meio desse povo hebreu, lá na descendência de Judá, estava sendo gerado o Messias, o Cristo Jesus. Quando Deus então fechou o Mar Vermelho e morreram, e os hebreus assistiram à morte do mais poderoso exército da terra debaixo das águas do Mar Vermelho, afogados nas águas, Moisés, em Êxodo capítulo 15, cantou, Miriam tocou o tamborim, e Moisés levou o povo a cantar um cântico que se intitula Só o Senhor é Deus. Esse povo que viveu 400 anos assistindo o politeísmo egípcio, assistiu que esses deuses egípcios não são nada, não existem, não puderam livrar o Egito, não puderam
proteger o Egito da mão do Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o único Deus verdadeiro, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus, não existem deuses. O que existe é o pecado, e por causa do pecado o mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo que jaz no maligno, negando a existência, inutilmente negando a existência do Deus verdadeiro, cria pluralidades de deuses para eles adorarem. Os egípcios tinham seus deuses, os gregos tinham seus deuses. Os deuses gregos eram em figuras de homens, os persas, os medos, tinham seus deuses em figuras mitológicas, como por exemplo de dragões. Os nórdicos tinham seus deuses e assim por diante. Cada lugar eles inventavam deuses. Os cananitas também tinham lá os seus deuses. Todos os povos se tornaram politeístas, porque isso é a mente de Satanás na cabeça do homem, para dizer que não existe um Deus, existem vários deuses aí que podem ser invocados, que devem levar a esses deuses sacrifícios humanos. Pais e mães davam seus próprios filhos como sacrifícios humanos para adorar esses deuses e ganhar favores desses deuses. Tudo isso eram cultos a Satanás, cultos ao diabo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quando Paulo chegou em Atenas, na capital da Grécia, ele viu ali as manifestações religiosas dos gregos, cada um adorando ali os seus deuses. Aquiles, Zeus, Mercúrio, Hades e Ares e outros deuses que os gregos adoravam. E havia ali na Grécia, em Atenas, um altar escrito assim: a um Deus desconhecido. Não é porque eles estavam pensando no Deus verdadeiro, tá? Eles tinham um altar porque sempre, para os gregos, sempre era bem-vinda a chegada de um novo Deus, tá? Não era que estavam esperando o Deus verdadeiro. Para eles não tem um Deus verdadeiro, existem vários deuses, e eles tinham a ideia de que eles conheciam alguns desses deuses, os deuses dos gregos, mas eles estavam também dispostos a aceitar qualquer deus ou deuses de uma outra nação, se chegasse ali alguém para pregar sobre aqueles deuses. Paulo se aproveitou desse altar vazio e dessa placa para dizer para eles assim: o Deus desconhecido, que vocês fizeram até um altar aí ao Deus desconhecido, e vocês não conhecem esse Deus mesmo, eu vim aqui anunciar ele para vocês. É o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que não precisa de ajuda de homem algum, que não é servido por mãos humanas, por isso não precisa dos sacrifícios de nenhum de vocês. Ele é o Deus aqui a quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa foi a pregação de Paulo. A pregação de Paulo em Atenas foi dentro da teologia bíblica da divindade, revelando quem é Deus. E uma das coisas que Deus é uno, no sentido de ser um só e no sentido de ser o único. Ele é o único Deus. Por isso que de todo o Antigo Testamento, o versículo mais pronunciado pelos israelenses e até pelos judeus até os dias de hoje é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando eles pronunciam Shema Israel Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um.
Em hebraico está ali o número 1. O Senhor nosso Deus é um. Os tradutores traduziram: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único Deus. Está correto, é isso que significa mesmo. O Senhor nosso Deus é um. Não existe outro Deus. Só o Senhor nosso Deus. O Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus santo, o Deus grande, o Deus tremendo, o Deus todo-poderoso, que é onipotente, onisciente, onipresente, soberano, Senhor de todo o universo, soberano sobre tudo o que acontece no macrocosmos e no microcosmos, soberano sobre qualquer átomo, qualquer ameba, qualquer fio de cabelo da sua cabeça, soberano sobre todas as coisas. Só o Senhor é Deus. Há muito, amados, o que aprendermos sobre Deus, muito. É a teologia bíblica mais profunda. Quando a Bíblia está nos apresentando não as coisas que Deus faz e nem as coisas que Deus pensa, mas quem Deus é. Quem Deus é. Fomos alcançados por Cristo. A obra da salvação tem o propósito maravilhoso da parte de Deus, que é querer se revelar a nós para que nós o conheçamos. O propósito de Deus com a obra da salvação não é colocar pecadores, merecedores de salvação, merecedores de condenação, no céu. Não. Mas é revelar a esses pecadores salvos, justificados, quem Ele é. Quem Ele é. Quem é esse Deus? Em primeiro lugar, então, Ele é uno, porque Ele é o único Deus. Ele é uno em essência, mas, grande mistério, sabemos, cremos, mas não entendemos. Ele é trino em personalidade. Deus não é uma pessoa. Para falar da personalidade de Deus, nós temos que obrigatoriamente cometer um erro de português. Deus é 3 pessoas. 3 pessoas. 3 pessoas diferentes uma da outra. 3 pessoas, cada uma com a sua própria personalidade. O Pai é o Pai. Ele não é o Filho, ele não é o Espírito Santo. O Filho é o Filho. O Filho não é o Pai e o Filho não é o Espírito Santo. Ele é o Filho. E o Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho, ele é o Espírito Santo. São 3 pessoas, cada uma com a sua personalidade, mas as 3 pessoas formando uma única essência divina. Você entende isso? Eu não entendo. Eu espero ir para a glória para entender isso por toda a eternidade. É um grande mistério para a nossa mente humana. Mas isso é ser Deus. Ele é Deus. É dentro de toda essa temática que eu introduzi vocês, que Jesus está respondendo aqui ao pedido de Filipe. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu para ele: crede-me, Filipe, que eu estou no Pai e o Pai em mim. Aí eu fiz aqui alguns slides. Esse aqui é só o primeiro. Nós temos alguns slides. Esse aqui é só o primeiro. Eu coloquei a pergunta: onde Jesus está? Ele responde nessa frase, diga: estou no Pai. Significado disso: Jesus está no Pai, Jesus está no Espírito Santo, Jesus está em Deus, porque Jesus é Deus em uma única essência,
com o Pai e o Espírito Santo. Leia isso que eu escrevi. Jesus está no Pai, Jesus está no Espírito Santo, Jesus está em Deus, porque Jesus é Deus em uma única essência, com o Pai e o Espírito Santo. Aleluia. Eu coloquei ali João 10:30, que é um versículo bem curtinho, facinho de decorar. Ó. Nem precisa abrir. João 10:30 é um versículo bem curto. Jesus disse assim, repita: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Apesar de não ter citado o Espírito Santo aí, ele está implícito aí, viu? Ele está implícito aí. Então vamos fazer a frase completa. Diga assim: ó, eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Aleluia. Jesus responde essa pergunta de Filipe trazendo para a essência divina, tá? Para a essência divina, para a natureza divina dele, que é uma única natureza divina com o Pai e com o Espírito Santo. Amém? No próximo agora, próximo slide. O versículo lá em cima é o mesmo, tá? O versículo lá em cima é o mesmo versículo. Crede-me que estou no Pai e o Pai é em mim. Onde Jesus está? Ele respondeu, diga, estou no Pai. Significado: Jesus está no Pai porque Ele, Jesus, é o Deus unigênito, gerado no seio do Pai. E a gente diz assim, dentro dessa teologia, como resultado dessa teologia bíblica da divindade, que Jesus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Consubstancial significa da mesma substância divina do Pai. E o apóstolo João, que nós estamos trabalhando, esse evangelho segundo João, no qual nós estamos, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, João é o mais teológico. João é o que vai trazer mais elementos sobre essa teologia bíblica da divindade de quem é Deus. Por isso que o início do Evangelho de João, que nós trabalhamos desde julho, do 17 de julho do ano passado, né? Nós vimos aqui os primeiros versículos, especialmente os primeiros 18 versículos, que é o prólogo de João, e o 18 diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Repitam. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Perdão, a maioria não tinha aberto ainda, né? Então, João 1,18. Todo mundo abriu agora? João 1,18. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Agora sim, todos vocês bem forte. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Olha que versículo misterioso, tá? Ninguém jamais viu a Deus. Primeiro porque Deus é invisível. Deus não é visível. Deus é invisível. Deus pode se manifestar de maneira visível. Quando ele se manifesta de maneira visível, isso é chamado de teofania. Teofania, que é uma palavra que significa face de Deus, que é o nome dado a uma manifestação visível de Deus. Mas Deus é invisível. Por isso a nossa fé é a fé no invisível, não é a fé no que vê. Por isso Jesus, lá no final de João, vai chamar a atenção de Tomé: creste porque viste? Benditos os que não viram e creram. A fé é a certeza e a convicção daquilo que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1.
E Paulo em 1 Coríntios diz: não andamos pela visão, não andamos pelo que vemos, mas pelas coisas que não vemos. Porque as coisas que vemos são passageiras, mas as que não vemos são eternas. Se Deus é invisível, Ele vai se revelar para nós de uma maneira que não é captada pelos olhos. Por isso que a fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. Ouvir a palavra de Deus. Por isso que o objetivo de Deus revelar a palavra para nós é revelar quem Ele é aqui na palavra. Aleluia. Então, ninguém jamais viu a Deus. Agora, o Deus unigênito. Deus unigênito. Unigênito significa único gerado. O Deus único gerado. Esse aqui é Jesus. Jesus na sua essência divina, gerado na essência divina do Pai. E no meio disso tudo também o Espírito Santo. Dá para entender? Não dá. É mistério, mas é o mistério da nossa fé. É o mistério que é a verdade. É o mistério que nós vamos passar a eternidade inteira para entender na presença do nosso Deus. O Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Porque esse Deus unigênito, que é Jesus, é, como diz no início desse capítulo, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz. É viva porque é o próprio Deus unigênito. E quando a gente lê no versículo 1, algumas vezes eu já corrigi com vocês aqui, o João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A melhor tradução seria, ao invés de verbo, está com letra maiúscula aí? Ao invés de verbo, dizer logo palavra. Tá? Então a melhor tradução seria essa aqui, ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ok? Mas tem mais uma correção na última frase. São 3 frases. Ó. No princípio era a palavra, primeira frase. E a palavra estava com Deus, segunda frase. E a terceira frase não está bem na ordem que está no texto original, não. Aqui está assim, e a palavra era Deus. No texto original grego escrito pelo apóstolo João está escrito: e Deus era a palavra. Para ficar bem claro, tá? Deus era a palavra. Que Deus, o Deus unigênito, gerado no seio do Pai, né? Então, repita comigo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Essa é a perfeita tradução de João 1:1. Por isso que há uma grande profundidade na palavra de Deus, revelando a divindade. Vamos ver o nosso próximo aqui. Continua o mesmo versículo lá em cima. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Onde está Jesus? Resposta, diga: estou no Pai. Significado, terceiro significado: Jesus, na sua natureza divina, é inseparável do Pai e do Espírito Santo, tanto em essência quanto em ações. Repitam o que eu escrevi. Jesus, na sua natureza divina, é inseparável do Pai e do Espírito Santo, tanto em essência quanto em ações. Por que Jesus diz estou no Pai? Porque Jesus, na sua natureza divina, é inseparável. Tá? Não dá para separar
pegar a natureza divina e separar aqui o Pai, colocar o Pai de um lado, o Espírito Santo de outro lado e Jesus no outro lado. Não. Na sua essência divina, eles são inseparáveis. E são inseparáveis não só na essência, mas também nas ações. Por isso que eu coloquei aqui o restante do versículo 11, tá? Do João 14, versículo 11, que nós lemos só a parte A. Nós lemos só a parte A do versículo 11. A parte A, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. E a parte B é, repita aí depois de mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Crede ao menos por causa das mesmas obras. As mesmas obras, ok? Existe uma heresia por aí chamada trinitarianismo. Essa heresia chamada trinitarianismo gosta de separar o que o Pai faz do que Jesus faz, do que o Espírito Santo faz. Dentro do catolicismo existe uma dessas vertentes do trinitarianismo. Por isso, no catolicismo romano, eles dizem assim: o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo é o Santificador. Está errado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o Criador, é o Deus Criador. Gênesis capítulo 1, o Pai estava lá criando, o Espírito Santo estava lá criando também, pairando sobre as águas, e a palavra de Deus, que é Jesus, é a palavra que o Pai falava: haja luz e houve luz. E tudo foi criado. A salvação, você pode ler nas cartas de Paulo, especialmente estou lembrando agora de Tito capítulo 3, que ele diz que Deus é o nosso Salvador. Tá? Não é apenas Jesus o nosso Salvador, Deus é o nosso Salvador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo realizam juntos a obra da salvação. E Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo realizam juntos a nossa santificação. Paulo disse em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6 que o nosso corpo é templo vivo do Espírito Santo. Mas não é só da pessoa do Espírito Santo, é também do Pai e do Filho, que Paulo não disse, mas Jesus disse em João capítulo 14, onde nós estamos, vamos chegar lá. João capítulo 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele morada. Nós, eu, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, viremos a ele e faremos nele morada. Porque Jesus poderia dizer então assim, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós faremos dele uma morada do nosso Espírito Santo. Tá? Quando Paulo estava dizendo em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6 que o nosso corpo é um templo vivo do Espírito Santo de Deus, ele estava dizendo que o nosso corpo é um templo de Deus. Por isso em 1 Coríntios 3 ele diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. E ali ele falou do templo de Deus. Vós sois casa de Deus, morada de Deus, habitação de Deus. Habitação de Deus, que é um dos grandes mistérios também envolvendo a obra da salvação. Deus salva pessoas para fazer dessas pessoas sua morada. Deus que não habita em templos, santuários feitos por mãos humanas, mas habita naqueles santuários que Ele mesmo criou para ser sua
habitação. Já pensou, né, nesse mistério? Nós somos o endereço de Deus. Tá? Quando evangelizar alguém, você sabe onde Deus mora? Eu sou o endereço de Deus. Por isso, amados, tá? É que a fé cristã, o verdadeiro cristianismo bíblico, não é uma religiosidade, porque as religiões têm que ter o templo, tá? É centralizada no templo. Então, criança pode correr lá fora, mas no templo não corre, não. Tá? Não, nós somos o templo. Nós somos o templo do Deus vivo. Aleluia. Esse Deus que, na sua essência divina, tá, é inseparável. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não se separam na sua essência e não se separam nas ações. Por isso, Jesus disse aí no capítulo 14, 11b, crede ao menos por causa das mesmas obras. É o Pai que está em mim que realiza comigo essas obras e o Espírito Santo também. Aleluia. O próximo agora, o próximo slide, continua lá em cima o mesmo versículo, tá? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, só que eu mudei a pergunta agora. Onde está o Pai? Qual é a resposta? Diga, em Jesus. Significado dessa resposta: Jesus está no Pai e no Espírito Santo. O Pai está em Jesus e no Espírito Santo. O Espírito Santo está no Pai e em Jesus. É uma união perfeita, tá? É uma união perfeita. É por isso que nós somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Existe uma outra heresia por aí, tá? De uma denominação chamada aí de tabernáculo da oração, que eles dizem que o batismo é só em nome de Jesus. Temos que ser batizados somente em nome de Jesus. Batizar em nome de Jesus é do jeito que Jesus ordenou. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, onde ele disse: fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Das três pessoas, porque isso é batismo em Deus, tá? Batismo em Deus. E eu citei aqui para este significado um versículo que nós precisamos dar a ele uma grande importância. O versículo com o qual o apóstolo Paulo encerrou a segunda carta aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 13, versículo também 13. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, muitas vezes quando a Santíssima Trindade é citada, a palavra Deus é resguardada para o Pai, tá? Mas o Senhor Jesus Cristo também é Deus e o Espírito Santo é o mesmo Deus, tá? Então a graça do Senhor Jesus Cristo aqui, o Deus unigênito, o Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus aqui, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, as três coisas ao mesmo tempo, os três elementos teológicos aqui ao mesmo tempo, sejam com todos vós. Esse texto aqui foi depois, mais tarde, quando veio a Reforma Protestante, aplicado pelos reformadores, tá? As primeiras denominações protestantes, como
a bênção apostólica que era impetrada nas igrejas no final das reuniões, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Por isso que essa música que eu cantei agora, ela era usada, ela nasceu em São Paulo, numa igreja batista do Morumbi, onde o grupo que criou essa música foi a pedido do pastor da igreja, para na hora que terminasse a reunião, eles sempre terminassem com essa canção aí, impetrando então a bênção apostólica. Mas essa bênção apostólica é mais do que uma bênção para ser administrada, proclamada no final de uma reunião, mas é uma realidade de vida dos salvos. A realidade de vida dos salvos. Cristo vivendo em nós, o Pai vivendo em nós, o Espírito Santo vivendo em nós, né? Representa muitas coisas, e dentre essas coisas representa a graça, porque Deus só vive nos salvos. Deus só vive nos verdadeiros salvos, nos que são alcançados pela graça, nos que são agraciados, nos que passam a ser então pessoas cheias de graça. Aleluia. O catolicismo, tá? O catolicismo romano adulterou essa palavra, essa expressão cheia de graça, imputando isso somente para a Virgem Maria. Lá na Ave Maria dos católicos, Ave Maria cheia de graça. Realmente Maria foi uma mulher que a graça de Deus encheu a vida dela para que ela fosse a mãe da natureza humana do Filho de Deus, Jesus Cristo. Não mãe de Deus, porque a natureza divina não foi gerada no ventre de Maria, mas a natureza humana. Mas a expressão cheios de graça é uma expressão para todos os salvos. Todos os salvos têm que ser pessoas cheias de graça, porque se não forem cheios da graça, não são salvos. Os salvos são cheios da graça, são ricos da graça, se enriquecem espiritualmente da graça de Deus, que representa o grande pacote onde Deus colocou para dentro de nós, dentro desse pacote para todos nós, em Cristo Jesus, todas as coisas necessárias para chegarmos no céu, para chegarmos na glória. Por isso que a obra da salvação é chamada então de a graça do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi o centro dessa obra da salvação de Deus. E essa graça nos alcançou por quê? Porque o Pai nos amou. O amor de Deus, porque o Pai nos amou. Foi pelo amor incondicional do Pai, o amor eterno do Pai, o amor imutável do Pai, que a gente lê em Jeremias 31:3, o próprio Deus falando assim, Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei. E Jeremias, quando recebeu essa palavra, com amor eterno eu te amei, antes dessa frase ele disse, de longe se me deixou ver o Senhor. Algumas traduções colocam, de longe se me apareceu o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Sabe o que significa esse de longe? Antes de nascermos, Deus já nos conheceu de longe nas gerações e nos amou e nos escolheu para sermos alcançados pela graça e cheios da graça de Deus. E a comunhão do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que
opera dentro de nós a obra da salvação, o Espírito Santo de Deus, que de acordo com Romanos 5,5, é quem derrama o amor de Deus em nossos corações, tá? O Espírito Santo age dentro de nós, trazendo para nós a comunhão. O que é essa comunhão? Uma comunhão era o relacionamento íntimo que só existia entre as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo é o Espírito Santo compartilhando conosco dessa mesma experiência de relacionamento com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Pela obra da salvação, nós então entramos na família de Deus, entramos em comunhão com o Pai, em comunhão com Jesus, em comunhão com o Espírito Santo. E uma das raízes da palavra comunhão é a palavra comunicação. Nós temos acesso a nos comunicar com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, e eles se comunicarem conosco. Por isso, Romanos 16:16, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. São coisas tremendamente importantes. Então, eu tenho mais um slide aqui, mais dois, aliás. O próximo, continua o mesmo versículo lá em cima. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Uma natureza e duas naturezas. Vamos entender isso. O Pai e o Espírito Santo possuem apenas uma natureza, a natureza divina. Mas Jesus possui duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Por isso que Paulo em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, escreveu que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Repita. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aleluia. Jesus, que tinha desde toda a eternidade somente a natureza divina, junto com o Pai e o Espírito Santo, para a realização da obra da salvação, pela encarnação. Por isso João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pela encarnação, é outro mistério, outro grande mistério. Jesus passa a ter duas naturezas. Algo que para sempre colocou uma diferença drástica na pessoa de Jesus em relação ao Pai, a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo. Na sua essência divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo continuam sendo um só Deus. Mas, quanto à natureza, Jesus passou a ter duas naturezas. Além da natureza divina, ele também tem a natureza humana. Ele se fez homem para a realização da obra da salvação. Tendo-se feito homem, Jesus se tornou então o mediador,
o único mediador. A palavra mediador significa aquele que está no meio, aquele que foi colocado no meio. Também pode ser a palavra intercessor, aquele que está na intercessão. Na intercessão. Quando a gente estava na escola, tinha aqueles grupos. Grupo A, grupo B, 2 círculos. E depois juntava os 2 círculos assim, e a parte que ligava os 2 círculos era a intercessão. Grupo A, grupo B e a intercessão AB. A intercessão AB. Jesus é a intercessão. O grupo A aí é Deus. O grupo B aí é o homem. E a intercessão é o Deus homem. Jesus Cristo, que já era Deus e que passou também a ser homem. Jesus então é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Eu fiz mais ou menos um esqueminha aqui no nosso último slide, né? O que aconteceu? Deus lá em cima, tá? Uno e trino, tá? Deus uno e trino criou o homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque o homem foi criado como um ser espiritual. Mas o homem perdeu a imagem e semelhança com Deus, perdeu o contato com Deus, perdeu a comunhão com Deus por causa do pecado. O pecado é a separação entre o homem e Deus, e o homem não pode fazer nada para se achegar a Deus. As tentativas do homem para se achegar a Deus são chamadas religiões. Religiões são tentativas humanas de se aproximar de novo de Deus, de tentar obter justificação, de tentar obter salvação. São tentativas inúteis e frustradas. O homem não consegue isso. A obra da salvação só foi possível porque Jesus, lá no quadrado de lá, né, nos 3 círculos de lá, Jesus, Paulo escreveu em 1 Coríntios, se fez pecado por nós. Se colocou no lugar dos pecadores. Absorveu o nosso pecado na cruz, sobre o seu corpo, na cruz do Calvário. Ali que foi a grande intercessão, a grande mediação. Jesus, como homem, por isso que é interessante notar em 1 Timóteo 2,5, que ele fala Jesus Cristo, homem. Tá? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, na sua natureza humana, que não pecou em semelhança dos homens, era o único que poderia ser o cordeiro que Deus iria sacrificar para tirar o pecado do homem. E fazer com que o homem tivesse de novo acesso a Deus, como diz na carta aos Hebreus, pelo novo e vivo caminho aberto pelo corpo de Cristo, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, só em Jesus, por isso só Jesus, como nós pregamos nesses últimos dias, em João 14,6, só Jesus é o caminho e a verdade e a vida para o homem ter acesso de novo a Deus, acesso à graça, acesso ao amor, acesso à comunhão e à plenitude da salvação e da vida eterna. Por isso Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Aleluia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre agiram juntos na sua essência divina, na sua natureza divina. A única hora que Jesus agiu
sozinho, foi na sua natureza humana na cruz do Calvário. Lá na cruz não morreu Deus, porque Deus é imortal. Na cruz não morreu a natureza humana de Jesus, que era inseparável da natureza, a natureza divina de Jesus, que era inseparável da natureza divina, a mesma natureza divina do Pai e do Espírito Santo. Jesus, Deus, não morreu na cruz. Jesus, homem, morreu na cruz, tá? Levando os nossos pecados. E por Deus foi então ressuscitado ao terceiro dia para vencer a morte e garantir a nossa ressurreição e a nossa vida eterna com Deus na glória. Aleluia, amados. Eu tentei falar com calma com vocês, bem tranquilamente, porque eu não falei nem 10% do que é toda essa doutrina, tá? Jesus responde à pergunta de Filipe, aliás, o pedido, atende ao pedido de Filipe, mostra-nos o Pai, introduzindo aí em João capítulo 14, tá? A doutrina bíblica mais profunda que existe, mais difícil de entender que existe, que é a divindade. Só o Senhor é Deus. Esse Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho também se fez homem. Como homem, na sua natureza humana, nesse momento, Jesus está sentado à direita do Pai. Na natureza humana, ele não é onipresente. Na natureza humana, ele só pode estar presente em um lugar. Então agora, ele está presente no céu à direita do Pai. Mas na sua natureza divina, ele é onipresente, e é nessa natureza divina que ele prometeu: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está aqui conosco agora na sua natureza divina, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Mas quando ele voltar na segunda vinda sobre nuvens, para a ressurreição e arrebatamento dos santos, ele virá na sua natureza humana, tá? Que também é inseparável da sua natureza divina, porque na sua natureza divina ele está aqui e está no céu, ao mesmo tempo, porque enquanto Deus, ele é onipresente. Aleluia. Glória a Deus, amados. Todas essas coisas foram ditas para você nessa noite, para você aprender, sabe? Chegar na sua casa e contemplar, meditar, ficar em silêncio, pensar sobre isso. Ouça de novo essa gravação aí depois. Ouça de novo assim, com os olhos fechados, com a mente voltada para Deus, e pedindo ao Espírito de Deus: revela para mim, Senhor, todas essas verdades tão tremendas, que são apenas o trampolim para a glória, onde nós então veremos tudo isso face a face, bem claramente. Mas isso vai durar toda a eternidade, porque o nosso Deus é muito grande, muito maravilhoso, muito tremendo. Nós vamos para o céu, amado, porque amamos a Deus. Não é para fugir do inferno que nós merecemos, não é para fugir da condenação que nós merecemos, é porque amamos a Deus. E quem ama a Deus já ama agora aqui na terra, e não permite que nada das circunstâncias vãs que nos cercam neste mundo nos separe de tão grande comunhão, de tão grande amor, de tão grande contemplação.
Nós precisamos ser mais contemplativos na presença de Deus, saber mergulhar na presença de Deus, contemplar a beleza da sua santidade. Aleluia. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Então ore agora aí. Ore agora aí. Ó Deus Todo-Poderoso, como é maravilhoso ouvir todas essas coisas na Tua Palavra, coisas que dizem respeito, Senhor, à Tua pessoa, ó Senhor, à Tua divindade, à Tua essência divina, Senhor, a Tua pessoa, Pai, a Tua pessoa, Jesus, a Tua pessoa, Espírito Santo de Deus, a Ti, Senhor, nosso Deus, como o grande eu sou, como o que era, o que é, o que há de vir. Maravilhoso Tu és, Senhor, e grande em amor, em santidade, em poder, em misericórdia para conosco. E quantas coisas tremendas o Senhor tem ainda a nos revelar. Obrigado por tudo quanto já nos revelaste na Escritura para nós meditarmos de dia e de noite. E obrigado por tudo quanto o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam na glória eterna, revelando-nos coisas que agora não temos condições de perscrutá-las, porque são grandes demais, porque são profundas demais, porque são maravilhosas demais. Mas Espírito Santo, nós Te pedimos, enche-nos agora com esse amor de Deus, com essa graça do Senhor Jesus Cristo e com a Tua comunhão, para que nós verdadeiramente possamos perseverar até o fim na nossa santificação, para que estejamos